Nesse vídeo eu vou comparar 3 ETFs de dividendos globais. Se você gosta desse conteúdo, já dá um like. Meu nome é Otávio Paranhos e nesse canal eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente em renda variável. Então assim, na realidade, primeiro eu estava fazendo um vídeo de análise de carteiras dos meus seguidores. Você pode conferir outros vídeos aqui nesse canal em que eu analiso carteiras que me mandam. E eu tava vendo essa daqui do G0. Em geral, as carteiras elas são um pouco mais tranquilas e essa daqui ela era bem diferente porque ela tinha 3 ETFs, esses 3 ETFs aqui, de dividendos globais. E eu fui analisar cada um deles com maior atenção e eu vi que tem vários detalhes bem interessantes que eu gostaria de mostrar para você agora, porque eles podem parecer muito semelhantes para quem olha por cima, principalmente para quem olha apenas a descrição no site do ETF.com, as descrições gerais. Então eu me aprofundei bem mais e eu gostaria de mostrar para você essas 3 possibilidades que são bem interessantes para quem quer investir em ETFs que investem de maneira global, focados em dividendos, tá? Então vamos lá. Quando a gente compara o gráfico, a gente vê o quê? Que o primeiro deles, o FGD, ele teve uma performance bem superior depois da crise de 2008, tá? Comparado com o IDV, que teve uma performance intermediária, e o WDX, que teve uma performance bem inferior. Isso aqui tem uma explicação que eu vou mostrar para você agora. Essa explicação tem como base as regras do índice, tá? Aqui é basicamente a descrição de como que é montado o DWX. Aqui depois eu analisei como que é montado o IDV. E por fim eu analisei aqui como que é montado o FGD. Eu juntei todas as informações principais nessa tabela para ficar mais fácil para você visualizar. Então a primeira coisa, esse aqui, o FGD é o que rendeu mais, o que estava em vermelho, o IDV é o que teve a performance intermediária e o DWX é o que teve a performance mais fraca. A exposição por países basicamente é o seguinte: o FGD e o IDV ambos investem em países desenvolvidos, mas o FGD inclui também os Estados Unidos, então daí a gente já vê por que nos últimos 10 anos ele teve também uma performance melhor. A região dos Estados Unidos teve uma performance melhor do que as outras regiões globais, como mercados emergentes e países desenvolvidos. O DWX também investe em países emergentes, o que não acontece com os outros. Também por isso ele teve uma performance pior do que os dois outros ao longo dos últimos 10 anos. Isso não significa que vai continuar. Na realidade, em geral, as 3 principais geografias, que são Estados Unidos, países desenvolvidos fora dos Estados Unidos e mercados emergentes, costumaram ter mais ou menos a mesma rentabilidade em longos períodos. Mas nos últimos 10 anos, os Estados Unidos performaram bem e os mercados emergentes não performaram tão bem. Daí já começa alguma explicação. Além disso, quando a gente olha a regra dos índices, qual é a regra, né? Basicamente, o FGD, ele seleciona 100 maiores empresas do espectro de todos os países desenvolvidos, incluindo os Estados Unidos, por dividendos e dá peso conforme as empresas que têm mais dividendos. O IDV faz basicamente a mesma coisa, também seleciona 100 empresas. O DWX, a diferença é que a seleção que ele dá não é pela quantidade de dividendo pago, mas é pela relação entre o dividendo em relação à volatilidade. Então, se uma ação for muito volátil, isso aqui é considerando os últimos 3 meses numa média mensal, se uma ação é muito volátil, ela vai penalizar a nota daquela ação no índice e, consequentemente, as ações que pagam bastante dividendos, mas que são muito voláteis, não vão entrar no índice e vão ficar para trás. Então, basicamente, esse ETF, apesar de estar escrito dividendo no nome, ele considera de uma forma muito importante, na realidade tão importante quanto o dividendo é a volatilidade. Então ele seleciona empresas bem mais seguras nesse ponto. E ele também dá um peso proporcional ao dividend yield conforme os outros, tá? Mas tem esse critério de seleção que é bem diferente. Além disso, quando a gente observa os requisitos para as empresas poderem entrar, no FGD a empresa tem que ter pago dividendo nos últimos 5 anos, o IDV nos últimos 3 anos e o DWX nos últimos 3 anos também, mas os dividendos têm que ser estáveis ou crescentes, ou seja, já tem mais um critério de qualidade aí que consegue eliminar empresas muito voláteis, empresas que têm dividendos
voláteis. Além disso, o FGD ele considera que a empresa tem que pagar basicamente bastante dividendo. A média dos dividendos dos últimos 5 anos tem que ser maior que 167% da média do mercado, ou seja, a empresa tem que pagar mais que o mercado. E também o dividendo atual tem que ser maior do que a própria média da empresa nos últimos 5 anos. Então, além de pagar mais que o mercado, ela tem que pagar mais do que o que ela pagou. Quando a gente observa o IDV, um dos requisitos é que a média dos dividendos dos últimos 5 anos seja igual ou maior a 2/3 da média do mercado. Então, também tem que pagar mais que a média do mercado. O DWX também basicamente fala que os dividendos têm que ser maiores do que a mediana do mercado, só que também tem outro critério de qualidade, que é a capacidade de pagamento do dividendo tem que ser superior a 100%. O que isso quer dizer? Quer dizer que a empresa não pode pagar mais em dividendo do que a capacidade dela, ou seja, o lucro dela. Então aqui já são eliminadas diversas empresas que pagam dividendos extraordinários que não são recorrentes. Então outro critério de estabilidade aqui. Na parte de negociação elas são bem parecidas, a negociação diária mínima de 3 milhões de dólares para esses dois primeiros e de 5 milhões de dólares para o DWX. Tem que ter lucro positivo nos últimos 12 meses e empresas mínimas aí com tamanho de 1 bilhão de dólares, exceto para o DWX, que tem que ter 500 milhões de dólares de tamanho. Então você vê que o DWX tem critérios de redução de volatilidade muito fortes e seleção de empresas com dividendos estáveis, crescentes e com capacidade de pagamento. Então você vê que não escolhe qualquer empresa, diferentemente do FGD, que não tem nenhum critério nesse sentido. E também por isso, por exemplo, quando a gente vem aqui no site da Morningstar, a gente vê que o FGD, que é o mais agressivo deles, que tem critérios mais frouxos, pagou sim nos últimos meses mais dividendos, pagou 9,38% no último ano em relação ao preço atual. Quando a gente observa o ETF intermediário, o IDV, ele pagou um pouco menos, 8,86, e o mais seguro, o DWX, pagou apenas 5,52, porque você acabou de ver que este ETF não usa critérios que selecionam as empresas que mais pagam dividendos, mas também que tem outros critérios de volatilidade e de segurança. Quando a gente observa aqui a parte do risco e da volatilidade, a gente vê o quê? Que o beta, o que é o beta? O beta é basicamente a volatilidade, tá? O beta do FGD, que é aquele mais frouxo, ele tem um beta de 1,21. Quando um ETF tem um beta de 1, significa que ele se movimenta em linha com a média do mercado. Ele não é mais volátil nem menos volátil. Se ele tem um beta de 1,21, ele é mais volátil do que a média do mercado. O ETF intermediário, o IDV, tem beta de apenas 1,12, então é um pouco menos volátil. E o DWX, como ele tem um critério de baixa volatilidade, ele tem um beta inferior à média do mercado, de apenas 0,85. Quando a gente vem para cá analisar mais ou menos como que fica o perfil do ETF, você vê que o FGD, que é o mais frouxo, ele basicamente investe em empresas médias e grandes do fator valor bem forte, bem no limite, tá? Quando a gente vê o intermediário, o IDV também é mais ou menos assim, mas ele investe em um espectro um pouco mais amplo, ele investe em empresas que não são tanto do fator valor. Se a gente voltar aqui, ó, o FGD ele é mais concentrado, o IDV ele é um pouco mais amplo. Quando a gente vem e vai para o DWX, a gente vê que ele está um pouco mais para o centro, ou seja, ele não investe tanto em empresas de valor, ele investe em empresas mais ponderadas nesse quesito. Quando a gente vê a precificação, o mais arriscado, o FGD, você vê que, por exemplo, ele é mais barato do que os outros, até por isso que ele pagou mais dividendos em relação ao seu preço. Ele tem um valor aqui de 0,89 do preço sobre o patrimônio líquido, 0,71 do preço sobre vendas e 2,35 do preço sobre o fluxo de caixa. Quando a gente vai para o intermediário, você vê que fica tudo um pouco mais caro, ó, 1,09 para o preço sobre patrimônio, 1,01 para o preço sobre vendas e 2,28 para o preço sobre fluxo de caixa. Quando a gente vem para um pouco mais conservador, que é o DWX, o preço sobre o patrimônio sobe para 1,13, o preço sobre vendas também, e o preço sobre o fluxo de caixa também sobe para 4,28. Então são empresas de qualidade um pouco maior, menos voláteis e, portanto, um pouco mais caras. Quando a gente vem para os setores, a gente vê que o mais arriscado aqui, o FGD, ele concentra bastante no setor financeiro, praticamente 45% do fundo está no setor financeiro, ele permite esse tipo de concentração, tá? E também em empresas de consumo cíclico, 13% é bastante coisa, serviços de comunicação, 14%. Quando a gente observa o intermediário, o IDV, você vê que ele concentra também no mercado financeiro na parte de 39%, mas
não é tanto que nem o anterior, tá? Quando a gente vai para um pouco mais conservador, o DWX, você vê que foi reduzido bastante aqui para apenas 23% em ações do mercado financeiro, e você vê que, por exemplo, em utilidades, que é um setor bem mais conservador, ele investe também 21%, o que demonstra o conservadorismo desse fundo. Quando a gente vem fazer a comparação entre os fundos para ver como que eles batem, por exemplo aqui, o DWX comparado com o mais arriscado, ou seja, o menos com o mais arriscado, eles têm apenas 16% de sobreposição, tá? Quando a gente observa o DWX e o IDV sobrepostos, eles têm um pouco mais de empresas sobrepostas, logicamente, né, porque um é mais conservador e o outro é o intermediário, mas também não é muita coisa. Agora, quando a gente vê o IDV, que é o intermediário, e o FGD, que é o mais arriscado, você vê que a sobreposição é bem maior. Esses dois ETFs não têm o critério de baixa volatilidade e de qualidade, entre aspas assim, que o DWX tem. E é por isso que eles performaram de forma diferente. Quando a gente volta para o gráfico aqui para ver como que esses fundos eles se comportaram, por exemplo, em crises, quando a gente vem aqui ó, na crise de 2009 e pega do fundo, você vê que o azul, que é o DWX, em tese mais conservador, ele teve uma performance inclusive melhor que os dois outros na recuperação da crise, tá? Ele foi menos volátil ao longo do tempo, isso é bem importante de dizer. Quando a gente vê depois aqui, por exemplo, na crise de 2016, quando a gente pega o buraco da crise, o azul também, ou seja, o DWX também teve uma performance melhor na saída da crise. E quando a gente vê a crise atual, o que está acontecendo? Ó? Do pico anterior até agora, o DWX está tendo uma recuperação bem mais forte. O FGD, que é o mais arriscado, está tendo uma performance pior nesse período de crise. Então é isso que eu gostaria de trazer para você, mostrar a diferença entre os três ETFs e que não é porque um performou pior que o outro que ele é pior de fato. Você vê que tem diversos critérios que aumentam a qualidade das empresas que fazem parte do DWX. Ambos os três ETFs são bons ETFs para dar uma boa exposição para você se você quiser focar em dividendos, porque eles selecionam empresas de dividendos e dão peso conforme a quantidade de dividendos que essas empresas pagam proporcionalmente ao preço. O último deles, o DWX, ele tem mais critérios de seleção de qualidade para você dormir um pouco mais tranquilo, tá? Então é esse o conteúdo que eu gostaria de passar. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!